Introdução ao Evangelho de João. Imagine por um momento que você vive no primeiro século, numa época em que a incerteza sobre o futuro é constante e onde as esperanças de muitos foram extintas sob o peso do domínio romano. No entanto, no meio dessa realidade, há uma história que começou a espalhar-se, uma história tão poderosa que está a transformar vidas e a mudar corações. Esta história tem como protagonista um homem chamado Jesus, mas não é apenas uma história de acontecimentos ou milagres. É uma história que revela um amor mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. O Evangelho de João é aquela janela, aquela história viva e pessoal que nos convida a conhecer não só os fatos da vida de Jesus, mas também o seu significado. Não é simplesmente uma biografia de Jesus, mas um convite a descobrir quem ele realmente é e que impacto a sua vida, morte e ressurreição tem sobre nós hoje. E para entender a história por trás de João 3:16, devemos começar conhecendo o homem que escreveu este evangelho e seu propósito ao fazê-lo. João, conhecido como o discípulo amado, foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Ao longo das histórias bíblicas, ele nos é apresentado como alguém muito próximo de Jesus, talvez mais do que qualquer um dos outros discípulos. Ele foi um homem que não apenas caminhou com Jesus, mas viveu experiências únicas ao seu lado. Ele esteve presente quando Jesus realizou os seus primeiros milagres, quando curou os enfermos, e esteve presente até nos momentos íntimos de oração, como no jardim do Getsêmani. Mas o que torna o Evangelho de João diferente dos outros 3 evangelhos? Enquanto Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinópticos, se concentram em recontar os principais acontecimentos da vida de Jesus, João nos leva além dos fatos. Convida-nos a mergulhar no significado espiritual da vida de Cristo. Desde o primeiro capítulo percebemos que João tem uma missão clara: não só contar o que aconteceu, mas explicar-nos por que aconteceu e o que significa para nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. É assim que começa o Evangelho de João. Ao contrário dos outros evangelhos que começam com a genealogia de Jesus ou a história do seu nascimento, João nos leva ao início de tudo. Ele quer que compreendamos desde o início que Jesus não é apenas mais um homem na história. Ele é o mesmo Filho de Deus, o Verbo feito carne. Esta afirmação é crucial porque dá o tom para tudo o que se segue. João nos falará não apenas sobre Jesus, o homem, mas sobre Jesus, o Divino Salvador. O propósito de João ao escrever este evangelho não é simplesmente relatar fatos históricos, mas sim, quer nos levar a uma conclusão profunda e transformadora. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e através da crença nele, podemos ter a vida eterna. Ao longo do seu evangelho, João seleciona cuidadosamente os acontecimentos que narra, concentrando-se naqueles que revelam a natureza divina de Jesus e a sua missão na terra. Cada milagre, cada encontro, cada conversa que João compartilha tem como objetivo nos fazer refletir sobre quem é Jesus e por que ele é importante para nossas vidas. E é precisamente neste contexto que chegamos a um dos versículos mais importantes e conhecidos de toda a Bíblia, João 3:16. Este versículo é o coração do Evangelho, a mensagem central que João quer que entendamos. Mas antes de chegarmos lá, João nos prepara, apresentando-nos a narrativa com uma conversa que muda vidas. O encontro entre Jesus e um fariseu chamado Nicodemos. Antes de mergulharmos nesse encontro, é importante lembrar que João não escreveu o seu evangelho casualmente ou sem um plano claro. Tudo está conectado e cada palavra tem um propósito. Seu evangelho está cheio de simbolismo e significado profundo. Do início ao fim, João tem um objetivo em mente: mostrar-nos que Jesus é a luz que veio ao mundo para nos salvar, para nos dar vida em abundância. Embora muitos dos seguidores de Jesus da época ainda não entendessem completamente o alcance da sua missão, João, com tempo e reflexão, compreendeu que a história de Jesus não poderia permanecer apenas os acontecimentos do passado. Ele teve que escrever uma história que transcendesse o tempo, que falasse às gerações futuras, incluindo a nossa. E essa história não poderia simplesmente focar no que Jesus fez, mas no que isso significa para você, para mim e para todos aqueles que buscam a verdade. O propósito de João é claro desde o início:
O seu evangelho é um testemunho vivo do poder transformador de Jesus. Não é apenas um livro antigo com histórias distantes. É um convite pessoal para cada leitor. João deseja que todos, independentemente do tempo ou situação, cheguem à mesma conclusão que ele, que Jesus é o Messias, o Salvador, e que através dele podemos ter a vida eterna. À medida que avançamos nesta narrativa, veremos como João tece esta história com precisão, até chegarmos àquele versículo icônico que foi proclamado em todo o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. O caminho para este versículo começa com uma conversa íntima entre Jesus e um buscador da verdade. Uma conversa, isso não só mudou a vida de Nicodemos, mas continua a mudar vidas até hoje. O encontro com Nicodemos. Nicodemos era um homem conhecido e respeitado entre os judeus. Como fariseu e membro do Sinédrio, um grupo de líderes religiosos que governava assuntos importantes em Israel, Nicodemos ocupava uma posição de poder e conhecimento. Contudo, embora tivesse um grande entendimento das Escrituras, ele sentia que faltava alguma coisa. Apesar de sua sabedoria e status, dentro de seu coração havia perguntas que ele não conseguia encontrar como responder. Eu tinha ouvido falar de Jesus. Rumores sobre seus milagres e ensinamentos estavam começando a se espalhar, e Nicodemos não podia ignorar isso. Embora muitos de seus colegas fariseus encarassem Jesus com ceticismo e o considerassem uma ameaça, Nicodemos estava genuinamente curioso. Não foi apenas uma curiosidade superficial. Foi uma vontade profunda de entender quem era esse homem que fazia milagres e falava de forma tão diferente. Ele poderia realmente ser o Messias. Nicodemos decidiu que precisava de respostas. Mas ele sabia que aproximar-se de Jesus em público poderia ter consequências, tanto para a sua reputação como para o seu lugar no Sinédrio. Por isso, ele escolheu encontrar Jesus à noite, quando ninguém o veria. Este detalhe da narrativa de João não é acidental. A escuridão da noite simboliza a incerteza e a confusão de Nicodemos, enquanto Jesus representa a luz que ele procura. Ao chegar a Jesus, Nicodemos, apesar de sua posição elevada, foi respeitoso e chamou Jesus de Rabi, reconhecendo-o como mestre. Sabemos que você veio de Deus como professor, disse ele, porque ninguém pode fazer esses sinais que você faz, a menos que Deus esteja com ele. Nesta simples declaração, Nicodemos revelou tanto o seu respeito como a sua dúvida. Eu sabia que havia algo especial em Jesus, mas não tinha certeza do que isso significava. Este encontro marca um momento crucial no Evangelho de João. Através de Nicodemos, somos apresentados à ideia de que mesmo os mais instruídos, aqueles que se julgavam sábios, precisam ser confrontados com a verdade que Jesus traz. Nicodemos, um homem que deveria ter entendido as Escrituras e as promessas de Deus melhor do que ninguém, estava perdido em seu conhecimento, sem fé para iluminá-lo. O que Nicodemos não sabia era que a sua conversa com Jesus não seria apenas sobre sabedoria terrena ou leis religiosas. O que ele estava prestes a descobrir seria muito mais profundo, um mistério espiritual que desafiaria tudo o que ele pensava saber. À medida que nos aprofundarmos nesta conversa, veremos como Jesus, com sua infinita paciência e sabedoria, começa a revelar a Nicodemos a verdadeira natureza do reino de Deus. Mais importante, a necessidade de nascer de novo para vê-lo. A visita noturna de Nicodemos. Nicodemos, apesar de ser um homem de grande autoridade, decidiu visitar Jesus na calada da noite. Esse detalhe pode parecer insignificante, mas na verdade revela muito sobre o seu estado emocional e espiritual naquele momento. Por que recorrer a Jesus quando as sombras se alongavam e o mundo estava calmo? A resposta não é apenas prática, mas simbólica. Por um lado, Nicodemos sabia que encontrar Jesus durante o dia, na frente de outros fariseus e líderes religiosos, poderia colocar a sua reputação em risco. Ele fazia parte do Sinédrio, o mais alto conselho religioso entre os judeus, e muitos de seus companheiros já começavam a ver Jesus como uma ameaça. Jesus não seguiu as normas religiosas tradicionais como eles seguiram, e sua crescente popularidade preocupou as autoridades.
Portanto, é fácil entender por que Nicodemos, preocupado com a forma como seria visto, decidiu esconder seu interesse visitando Jesus em particular. No entanto, esta visita noturna também tem um significado mais profundo. A noite, na literatura bíblica e em muitas culturas, muitas vezes simboliza ignorância, confusão ou incerteza. Nicodemos, embora fosse um homem de grande conhecimento religioso, estava perdido quanto à verdadeira natureza de Deus e do seu reino. Ele era um líder respeitado, sim, mas espiritualmente ainda andava nas trevas. Sua visita noturna a Jesus reflete esse estado de confusão. Ele tinha dúvidas sobre Deus e a salvação, mas ainda não conseguia ver a verdade com clareza. Ao mesmo tempo, o facto de Nicodemos se ter aventurado a ver Jesus, mesmo no escuro, mostra o seu desejo de procurar a verdade. Embora tivesse medo das consequências e não entendesse completamente quem era Jesus, algo dentro dele o compeliu a ir. Ele era um homem com profundas preocupações. Em seu coração, sentia que Jesus tinha as respostas. Jesus não rejeitou Nicodemos por ter vindo à noite. Ela não o julgou por suas dúvidas ou por seu medo de ser visto. Em vez disso, ele a recebeu com paciência e prontidão, pronto para iluminar seus pensamentos sombrios com a luz da verdade. Isto é um reflexo de como Jesus nos acolhe também, independentemente das circunstâncias em que nos aproximamos dele. Jesus sabe que a busca da verdade às vezes ocorre em meio à incerteza e às trevas, e ele está sempre disposto a nos guiar em direção à luz. A visita noturna de Nicodemos, portanto, não é apenas um fato histórico. É uma representação de nossa própria jornada espiritual. Tal como Nicodemos, por vezes procuramos respostas na escuridão, quando não sabemos para onde ir ou o que fazer. E assim como ele, quando ousamos nos aproximar de Jesus, mesmo com nossas dúvidas e medos, encontramos a verdade que procurávamos. Esta escuridão também contrasta fortemente com o papel de Jesus como a luz do mundo, um tema recorrente no Evangelho de João. Nicodemos, ao procurar Jesus durante a noite, dirige-se simbolicamente para aquela luz. Este momento prepara o terreno para uma conversa que não só desafiará as crenças de Nicodemos, mas também o levará a confrontar uma verdade que mudará a sua vida. Quando Nicodemos inicia esta conversa com Jesus, o significado da sua visita noturna torna-se claro. Ele veio para receber a luz que só Jesus pode oferecer, a luz que ilumina as trevas do seu entendimento e o conduz a uma nova revelação. A necessidade de nascer de novo. Nicodemos, embora intrigado com Jesus, não estava preparado para a resposta que receberia. No decorrer da conversa, Jesus fez-lhe uma declaração que seria desconcertante, não só para ele, mas para qualquer pessoa que tivesse crescido na tradição judaica e nas suas expectativas religiosas. Em verdade vos digo, a menos que o homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Nicodemos ficou perplexo. Nasceu de novo, para um homem como ele, educado nas leis e tradições de Israel, esta ideia era radical e desconcertante. Como qualquer pessoa lógica, sua mente voltou-se para o que ele conhecia, o nascimento físico. Ele imaginou a impossibilidade de um homem retornar ao ventre de sua mãe para nascer de novo. Portanto, ele perguntou surpreso: como pode um homem nascer velho? Poderá ele entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? João 3:4. Este momento revela uma verdade profunda. Embora Nicodemos fosse um líder religioso e um homem sábio, a sua compreensão do que Jesus dizia era completamente literal. Ele pensava em termos terrenos, limitado pelo que podia ver e compreender no mundo físico. O que não entendi foi que Jesus estava falando de uma transformação espiritual, algo que não poderia ser medido pelo tempo ou por processos naturais. Aqui, a vida nova a que Jesus se referia não tinha nada a ver com o nascimento biológico, mas com uma renovação espiritual profunda e total. Jesus, sabendo da confusão de Nicodemos, continuou a explicar: em verdade vos digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Aqui, Jesus introduziu dois elementos-chave, a água e o Espírito. Para Nicodemos,
familiarizado com as Escrituras. Estas palavras deveriam ter despertado ecos das profecias do Antigo Testamento, das quais Deus prometia purificar e renovar o seu povo através da água e do seu Espírito. No entanto, a confusão persistiu. Jesus explicou-lhe que o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Nicodemos estava preso na carne, no físico, no tangível. Mas Jesus falou-lhe sobre uma realidade muito mais profunda: a necessidade de uma transformação espiritual que só poderia vir de Deus. Nicodemos, como muitos em sua época, acreditava que a herança judaica e o cumprimento da lei de Moisés eram suficientes para entrar no reino de Deus. Mas Jesus estava revelando que para participar desse reino era necessário algo muito mais radical: um novo nascimento, uma nova vida concedida pelo Espírito de Deus. Este conceito não foi apenas revolucionário para Nicodemos, mas também é revolucionário para nós hoje. No mundo moderno, estamos habituados a medir as nossas vidas por realizações, obras ou pelo cumprimento de certos padrões sociais ou religiosos. Contudo, Jesus nos mostra que nada disso é suficiente. A vida no reino de Deus não depende do que fizemos ou de quem somos, mas de sermos completamente transformados por dentro. Nicodemos, sendo fariseu, passou a vida seguindo estritamente as leis e costumes religiosos. Do ponto de vista dele, sua vida estava em ordem e ele havia feito tudo o que a lei exigia para ter um relacionamento correto com Deus. Mas agora Jesus lhe dizia que tudo isso não bastava, que ele precisava de algo muito mais essencial: um novo nascimento espiritual. Em sua confusão, Nicodemos tentou processar o que Jesus estava lhe dizendo. A ideia de nascer de novo era um conceito tão radical que, por um momento, parecia impossível de entender. Como poderia um homem, especialmente aquele que acreditava ter vivido uma vida justa, começar de novo? Jesus, porém, não se limitou a uma explicação teológica ou complicada. Em vez disso, explicou que o vento sopra onde quer. Embora não possamos ver de onde vem ou para onde vai, podemos sentir o seu efeito. Assim é todo aquele que nasce do Espírito, Jesus disse, João 3:8. Em outras palavras, o novo nascimento é uma obra invisível de Deus. Não podemos controlá-lo nem compreendê-lo totalmente, mas os seus efeitos são reais e visíveis na vida de quem os vivencia. Este nascimento não foi algo que Nicodemos pudesse realizar sozinho, mas deveria ser recebido como um dom de Deus, através da fé e do poder do Espírito Santo. Para Nicodemos, e para todos nós, este conceito de um novo nascimento desafia-nos a reconsiderar a nossa relação com Deus. Não se trata de seguir regras ou ser bom o suficiente. Trata-se de sermos transformados a partir de dentro, permitindo que Deus nos dê vida nova através do seu Espírito. Nicodemos, um homem que viveu toda a sua vida de acordo com as normas religiosas, foi confrontado com a revelação de que tudo isto não era suficiente. O que era necessário era um novo começo, um nascimento espiritual que só Jesus poderia oferecer. E embora Nicodemos estivesse confuso, ele havia começado a dar o primeiro passo em direção à luz. O reconhecimento de que precisava de algo além do que seu conhecimento e sua religião poderiam lhe oferecer. O nascimento espiritual. Depois que Jesus contou a Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo, a conversa mudou para um terreno ainda mais profundo: o nascimento espiritual. Este conceito não só confundiu Nicodemos, mas também o desafiou. Para alguém como ele, um líder religioso que seguiu leis e tradições durante toda a sua vida, a ideia de que todo esse conhecimento e esforço não eram suficientes era desconcertante. Contudo, Jesus passou a explicar que o novo nascimento de que ele estava falando não era algo físico, mas algo espiritual. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. João 3:6. Com esta afirmação, Jesus esclareceu a diferença entre duas realidades fundamentais: a física e a espiritual. Nascer da carne é algo que todos nós experimentamos quando viemos ao mundo. É o nascimento biológico que nos dá a vida física. Mas o que Jesus propôs foi um nascimento diferente, que não poderia ser alcançado através de meios humanos ou esforços pessoais. O nascimento espiritual é obra de Deus, por meio do Espírito Santo.
Este novo nascimento não se refere a uma repetição do processo natural, mas a uma transformação interior que é essencial para entrar no reino de Deus. Em outras palavras, não importa quanto conhecimento religioso você tenha, quantas boas obras você tenha feito ou quão moralmente correto você seja, sem nascimento espiritual, você não pode ver ou participar do reino de Deus. Esta transformação é uma mudança radical no coração e na mente, uma renovação completa da pessoa que só pode ser feita pelo poder de Deus. Para ilustrar este mistério, Jesus usou uma imagem muito familiar a Nicodemos: o vento. O vento sopra onde quer e você ouve o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. João 3:8. Aqui, o vento representa o Espírito Santo. Como o vento, o Espírito é invisível e misterioso. Não podemos controlá-lo ou prevê-lo, mas podemos ver os seus efeitos. Embora não possamos ver o vento, sabemos que ele está presente quando sentimos sua brisa ou quando vemos as folhas se movendo. Da mesma forma, não podemos ver o Espírito de Deus, mas seus efeitos são claramente visíveis na vida daqueles que foram transformados por ele. Este nascimento espiritual não é algo que possamos produzir por conta própria. Não é o resultado das nossas boas ações, do cumprimento de rituais religiosos ou do seguimento de tradições. É um ato de Deus, uma obra do Espírito Santo no coração de uma pessoa. É um dom que se recebe através da fé em Jesus e que transforma completamente a pessoa por dentro. Jesus falou de uma mudança que foi muito além do externo. Este não foi um simples ajuste de comportamento ou um cumprimento mais estrito das leis religiosas. Tratava-se de uma nova vida, que começava no fundo da alma e afetava todos os aspectos da existência de uma pessoa. Para Nicodemos, esta ideia era completamente nova. Ele passou a vida ensinando e praticando a lei, mas agora Jesus estava lhe dizendo que tudo isso não era suficiente. O que realmente importava era uma mudança que só o Espírito Santo poderia fazer dentro dele. Este nascimento espiritual implica um novo relacionamento com Deus. Não se trata mais de seguir regras ou de tentar ganhar o favor de Deus através de esforços humanos. Pelo contrário, é um convite a entrar numa relação de graça, onde Deus transforma a pessoa de dentro para fora. Ao nascer do Espírito, a pessoa se renova, recebe uma nova identidade como filho de Deus e passa a viver uma vida em comunhão com Ele. Jesus não estava apresentando uma teoria abstrata ou distante. O que ele propôs foi uma transformação real e tangível. Nascer do Espírito significa que a vida da pessoa muda completamente. As prioridades mudam, os desejos mudam e o propósito da vida é redefinido. O que antes era importante, como regras e tradições, agora dá lugar a um relacionamento vivo e pessoal com Deus. O Espírito Santo não apenas muda o coração, mas também capacita a pessoa a viver de uma maneira que agrada a Deus. Este conceito foi radical para Nicodemos e continua sendo para muitos hoje. Muitas vezes pensamos que podemos ganhar a aprovação de Deus através dos nossos esforços, mas Jesus diz-nos que o que realmente precisamos é de algo que não podemos fazer sozinhos. Precisamos nascer de novo, precisamos de uma obra sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas. O nascimento espiritual é o primeiro passo para entrar no reino de Deus. É uma mudança profunda que nos leva a uma vida nova, não baseada nas nossas próprias capacidades, mas no poder de Deus que trabalha em nós. Este novo nascimento dá-nos acesso à vida eterna, liga-nos ao amor de Deus de uma forma que não poderíamos experimentar de outra forma e permite-nos ver o mundo com uma nova perspectiva, a perspectiva do reino de Deus. Nicodemos estava aprendendo algo fundamental. A entrada no reino de Deus não se baseia nas conquistas humanas, mas na obra do Espírito Santo. E mesmo que ele ainda estivesse processando esse ensinamento, Jesus estava lhe dando uma das verdades mais importantes que ele já ouviria. O nascimento espiritual era o segredo do reino, o portal para a vida eterna que só pode ser alcançada através da fé e da transformação pelo Espírito. A referência à serpente de bronze. Enquanto Nicodemos tentava entender a ideia de nascimento espiritual, Jesus o levou um passo adiante em sua explicação, conectando o que ele lhe ensinava com uma história familiar a qualquer judeu culto: a serpente de bronze que Moisés ergueu no deserto. Esta referência,
que pode parecer intrigante à primeira vista, foi na verdade uma analogia poderosa que Jesus usou para prefigurar a sua própria crucificação e o propósito redentor do seu sacrifício. Jesus disse a Nicodemos: "E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." João 3, 14 e 15. Para compreender esta comparação é necessário voltar à história do Antigo Testamento, no livro de Números. Durante a jornada pelo deserto, os israelitas começaram a reclamar de Deus e de Moisés. Eles estavam cansados, frustrados e insatisfeitos com as condições do deserto e com a provisão de Deus. Como resultado da rebelião deles, Deus permitiu que cobras venenosas os atacassem, e muitos morreram. Em meio ao sofrimento, o povo se arrependeu e clamou a Moisés para interceder por eles. Deus, em sua misericórdia, instruiu Moisés a erguer uma serpente de bronze em uma haste. Qualquer pessoa que fosse picada por uma cobra bastava olhar para a serpente de bronze e viveria. Números 21, 2.4 e 9. Este evento é profundamente significativo, porque a serpente de bronze não tinha poder por si só para curar os israelitas. Foi Deus quem os curou, mas ele lhes pediu um ato de fé: olhar para a cobra. Ao fazer isso, o povo demonstrou confiança na provisão e misericórdia de Deus, recebendo a cura que ele ofereceu. Quando Jesus menciona esta história a Nicodemos, ele está apontando para o futuro, para o tempo em que ele próprio seria levantado, não num poste, mas numa cruz. Da mesma forma que os israelitas olhavam para a serpente de bronze para serem curados, Jesus ensinou que, na sua crucificação, aqueles que olhassem para ele com fé seriam salvos, não de uma mordida física, mas do veneno do pecado e da morte. Esta analogia é extremamente poderosa por vários motivos. Primeiro, ao referir-se à serpente de bronze, Jesus conecta o passado com o futuro, mostrando que desde os tempos antigos Deus vinha preparando seu povo para o maior ato redentor de todos: a crucificação de Jesus. Assim como os israelitas não conseguiram salvar-se e necessitaram de um ato divino, a humanidade não conseguiu resolver sozinha o problema do pecado. Precisava da intervenção de Deus, que se materializaria na forma de Jesus sendo levantado na cruz. Em segundo lugar, esta referência destaca a necessidade de fé. Os israelitas não foram curados simplesmente por existirem ou pelos seus próprios méritos. Eles deveriam olhar para a serpente de bronze como um sinal de sua confiança em Deus. Da mesma forma, a salvação que Jesus oferece não é automática para todos, mas requer um ato de fé. Jesus estava apontando para Nicodemos que a verdadeira salvação não vem do conhecimento religioso ou do cumprimento das leis, mas da crença no Filho de Deus e em seu sacrifício. Neste ponto da conversa, Nicodemos provavelmente estava começando a ver o quadro geral do que Jesus estava dizendo. Jesus estava revelando que a sua missão na Terra não era simplesmente ensinar ou curar fisicamente, mas realizar o plano maior de Deus para a redenção da humanidade. A crucificação, que os discípulos e muitos outros viriam mais tarde como um ato de humilhação e derrota, seria na verdade o mais poderoso ato de amor e misericórdia, trazendo cura e vida eterna a todos os que olhavam para Jesus com fé. Outro detalhe fundamental nesta analogia é a universalidade da salvação. No deserto, qualquer pessoa que tivesse sido picada por uma cobra, independentemente da sua condição, poderia olhar para a serpente de bronze e ser curada. Não importava quem eles eram ou quão gravemente foram afetados pelo veneno, tudo o que era necessário era que confiassem na provisão de Deus. Da mesma forma, Jesus estava anunciando que seu sacrifício na cruz seria para todos, não importando sua origem ou quão mordidos pelo pecado eles estivessem. A salvação através de Jesus está disponível para todos que creem, sem distinção. Para Nicodemos, este ensino deve ter sido profundamente chocante. Como fariseu, ele passou a vida acreditando que a salvação e a bênção de Deus eram o resultado da obediência à lei e da herança de fazer parte do povo escolhido de Deus. Mas aqui Jesus estava mostrando-lhe que a verdadeira salvação não vinha dos esforços humanos ou do cumprimento da lei, mas da fé no sacrifício que ele mesmo estava prestes a fazer.
Este ato de ser levantado na cruz seria o cumprimento do propósito redentor de Deus. Assim como a serpente de bronze trouxe cura física aos israelitas no deserto, Jesus traria cura espiritual a todos os que crescem nele, oferecendo não apenas alívio temporário, mas a promessa de vida eterna. Assim, Jesus preparou o caminho para que Nicodemos e todos os que ouvissem a sua mensagem entendessem que a sua crucificação não seria um fim trágico, mas sim a vitória sobre o pecado e a morte. O amor de Deus pelo mundo. Depois de falar sobre o novo nascimento e a serpente de bronze, Jesus levou Nicodemos à verdade mais profunda de todas: o imenso amor de Deus pela humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Este versículo é a declaração mais poderosa do amor de Deus, um amor que transcende fronteiras, condições e ações humanas. No contexto judaico, o conceito de um Deus que amava o mundo inteiro foi revolucionário. Muitos dos líderes religiosos daquela época viam o relacionamento com Deus como exclusivo do povo de Israel. Mas aqui Jesus estava deixando claro que o amor de Deus não tem limitações. Deus amou o mundo, isto é, a toda a humanidade, independentemente da sua origem, raça ou condição. Seu amor é universal, abrangendo todos os que já existiram, existem e existirão. Este amor não é um amor abstrato ou distante, é o amor demonstrado em ação. Deus deu seu Filho unigênito. Em vez de simplesmente declarar o seu amor, Deus tomou a ação mais sacrificial que se possa imaginar. Entregou o seu único Filho para salvar a humanidade. Este não foi um gesto simbólico, mas o maior sacrifício que alguém poderia fazer. A entrega de Jesus não foi para poucos, mas para todos que nele creem. Jesus, ao partilhar isto com Nicodemos, enfatizou que este amor não é condicionado pelo que fazemos, mas por quem Deus é. O seu amor é perfeito, e é por isso que ele oferece a vida eterna a todos os que depositam a sua fé no seu Filho. Não há pré-requisitos, nem mérito a ser conquistado, você só precisa acreditar. Este amor, tão avassalador e imerecido, é a chave do plano de salvação de Deus. É um amor que transforma, que dá vida onde antes havia morte e que promete um futuro eterno com ele. Este é o cerne da mensagem de Jesus. Deus ama tanto o mundo que, através do seu sacrifício, todos nós podemos receber a vida eterna. O sacrifício de Jesus. Quando Jesus disse a Nicodemos que Deus deu seu Filho unigênito, não estava falando em termos simbólicos ou metafóricos. Ele estava anunciando o ato mais importante da história da humanidade, o sacrifício de sua vida pela salvação do mundo. Este sacrifício não foi apenas um gesto de amor, mas uma necessidade para reconciliar a humanidade com Deus. Desde a queda do homem no Jardim do Éden, o pecado criou uma barreira entre Deus e os seres humanos. Somente um sacrifício perfeito poderia quebrar essa barreira, e Jesus foi esse sacrifício. Jesus é chamado de Filho unigênito porque ele é o Filho único de Deus, no sentido único e especial. Ele não é simplesmente um profeta ou um mestre, mas o próprio Deus em forma humana, o único capaz de suportar o peso dos pecados da humanidade. A sua identidade como Filho unigênito destaca a sua relação íntima e eterna com o Pai. Por outras palavras, quando Deus deu o seu Filho, estava a dar o que havia de mais precioso, o que lhe estava mais próximo, como sinal do seu imenso amor pelo mundo. Este sacrifício não foi um evento trágico ou acidental. Fazia parte do plano divino desde o início. Jesus veio ao mundo com um propósito claro: salvá-lo. Ele não veio apenas para ensinar ou curar, embora o tenha feito de uma forma surpreendente, mas para oferecer a sua vida como pagamento pelos pecados de toda a humanidade. Jesus sabia desde o início que o seu destino era a cruz e aceitou esse destino de boa vontade por amor. O sacrifício de Jesus é central para a mensagem cristã porque, sem ele, não haveria salvação. A justiça de Deus exigia pagamento pelo pecado, e esse pagamento foi a vida de Jesus. Na sua morte na cruz, Jesus recebeu o castigo que merecíamos. Seu sacrifício foi completo, suficiente e definitivo. Ao morrer em nosso lugar, Jesus abriu o caminho para que todos os que creem nele pudessem se reconciliar com Deus.
Mas o sacrifício de Jesus não terminou com a sua morte. A sua ressurreição 3 dias depois é a prova de que a morte foi derrotada e que o seu sacrifício foi aceito por Deus como pagamento integral pelos pecados do mundo. Esta vitória sobre a morte garante que, crendo nele, também possamos ter a vida eterna. Assim, o sacrifício de Jesus é o ato supremo de amor e de graça, oferecendo à humanidade um caminho para a vida eterna e a reconciliação com Deus. A promessa da vida eterna. A conversa entre Jesus e Nicodemos atingiu o seu clímax quando Jesus revelou uma das promessas mais poderosas do Evangelho: vida eterna. Jesus explicou a Nicodemos que aqueles que creem nele não perecerão, mas terão a vida eterna. Esta mensagem foi tão revolucionária para Nicodemos como é para nós hoje. A vida eterna não é simplesmente uma vida longa ou uma existência sem fim. Jesus não estava se referindo à mera sobrevivência da alma após a morte. A vida eterna é uma vida em plena comunhão com Deus, uma vida de propósito, paz e alegria que começa no momento em que acreditamos em Jesus e continua para sempre. É uma vida transformada pelo amor de Deus, liberta do poder do pecado e da morte. Para Nicodemos, este conceito deve ter sido profundamente chocante. Até então, a maioria dos judeus pensava que a vida eterna era algo obtido através da obediência à lei e aos sacrifícios no templo. Mas Jesus estava revelando algo novo para ele. A vida eterna não é algo que se conquista, mas algo que se recebe pela fé nele. Não se trata de obras ou méritos, mas de confiar em Jesus como o Filho de Deus e aceitar o sacrifício que ele fez pelos nossos pecados. Eles não perecerão, disse Jesus, referindo-se ao destino daqueles que não acreditam. Esta advertência destaca o contraste entre a vida eterna e a separação eterna de Deus. Perecer não é apenas morrer fisicamente, mas experimentar uma separação eterna de Deus, a fonte de toda a vida. É a consequência do pecado não perdoado. Mas para aqueles que acreditam em Jesus, esta separação não precisa ser o seu destino. Em vez de perecerem, recebem a promessa da vida eterna, uma vida abundante, cheia da presença de Deus, tanto agora como na eternidade. Esta promessa é inclusiva e exclusiva. Inclusiva porque está disponível para todo mundo que acredita, independentemente da sua origem, passado ou condição. E exclusiva porque somente aqueles que acreditam em Jesus como Salvador podem acessá-lo. Jesus não veio apenas para dar um ensinamento ou um exemplo moral, mas para oferecer salvação e acesso a esta vida eterna. Em suma, a promessa da vida eterna é o maior presente que Deus oferece à humanidade. É um dom imerecido, acessível apenas pela fé, e que transforma radicalmente a nossa relação com Deus e o nosso destino final. Ao crer em Jesus, recebemos muito mais do que a certeza da vida após a morte. Recebemos uma nova vida aqui e agora, com a certeza de que nunca estaremos separados de Deus. O convite à salvação. No final da conversa com Nicodemos, Jesus revelou uma verdade fundamental que ressoou ao longo dos séculos. A salvação está disponível para todos. Esta não é uma oferta exclusiva para judeus ou para um grupo seleto de pessoas, mas sim um convite aberto a toda a humanidade. Qualquer pessoa que crê em Jesus pode ser salva. Esta é a essência do Evangelho e a mensagem que Jesus quis transmitir a Nicodemos, por extensão, ao mundo inteiro. Jesus não estabeleceu condições complicadas nem impôs uma lista de requisitos impossíveis. Ele não disse que apenas os perfeitos ou aqueles que levaram vidas impecáveis poderiam ser salvos. Em vez de, convidou todos que creem nele para receber a vida eterna. A salvação é uma oferta acessível, disponível para qualquer pessoa que esteja disposta a colocar a sua fé em Jesus e aceitar o sacrifício que ele fez na cruz. Este ato de acreditar em Jesus envolve confiar completamente nele como o Filho de Deus, como o Salvador que veio ao mundo para resgatar a humanidade do pecado e da morte. Este não é um simples consentimento intelectual ou uma crença superficial. A verdadeira fé envolve uma transformação profunda, uma mudança de coração que leva a um novo relacionamento com Deus. Quando aceitamos este convite, tornamo-nos filhos de Deus, herdeiros da promessa da vida eterna, e somos transformados pelo seu amor. A universalidade deste convite é o que o torna tão poderoso. Não há limites.
Não importa a cultura, idioma, raça ou origem. Jesus oferece salvação a todos, sem exceção. Para os judeus da época, esta ideia era chocante, pois estavam habituados a pensar em termos de exclusividade religiosa. Mas Jesus quebrou essas barreiras e estendeu a mão a toda a humanidade. Este é o cerne de João 3:16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todos quem crê nele tenham vida eterna. Não alguns, não os mais religiosos, mas todos. O chamado à salvação também é urgente. Jesus não apenas ofereceu este convite como uma opção entre muitas. É a única maneira de nos reconciliarmos com Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ao aceitar este convite, somos resgatados da morte espiritual e recebemos uma vida nova e plena, tanto nesta terra como na eternidade. Neste convite também encontramos o propósito redentor de Deus. Seu desejo é que ninguém pereça, mas que todos tenham a oportunidade de receber sua graça e seu amor. O sacrifício de Jesus não foi apenas para alguns, mas para todos os que estão dispostos a acreditar nele. Assim, Jesus nos deixa um convite claro e aberto. Venha, creia e você será salvo. A salvação está ao alcance de todos, sem distinção, e é o maior presente que Deus oferece à humanidade.